Segunda parte da leitura do primeiro capítulo do livro Família em Missão, o chamado de Deus para o meu lar. A influência sempre crescente do Evangelho. Ao redor da terra, por todas as partes, a luz da verdade deve brilhar, para que os corações que agora dormem o sono da ignorância possam ser despertados e convertidos. Em todos os países e cidades, o Evangelho deve ser proclamado. Igrejas devem ser organizadas e planos formulados para o trabalho que se realizará pelos membros dessas novas igrejas. Esta obra missionária do Evangelho precisa continuar atingindo e anexando novos territórios, ampliando as porções cultivadas da vinha. O círculo deve ser estendido até que rodeie o mundo. De vila em vila, de cidade em cidade, de país em país, a mensagem de advertência deve ser proclamada não com ostentação exterior, mas no poder do Espírito, por agente de fé. É necessário que lhes dediquemos o melhor trabalho. Chegou o tempo, o importante tempo em que, por meio dos mensageiros de Deus, o pergaminho se desenrola perante o mundo. A verdade contida nas mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos precisa ser proclamada a toda a nação, tribo, língua e povo. Ela deve iluminar as trevas de todo o continente e se estender até as ilhas do mar. Deve haver os mais sábios planos para o bom êxito do trabalho. Esforços decididos devem ser feitos a fim de que sejam abertos novos territórios no norte, no sul, no oriente e no ocidente. O fato de que a apresentação da verdade tem sido por tanto tempo negligenciada deve tocar o coração de nossos pastores e obreiros para que entre nesses territórios e não abandone o trabalho antes de terem proclamado com clareza a mensagem. A verdade triunfará, passando por alto aqueles que a desprezam e rejeitam, embora às vezes o progresso da igreja pareça ter sido retardado, ele nunca foi impedido. Quando a mensagem de Deus se defronta com a oposição, ele lhe concede força adicional para que ela exerça maior influência. Dotada de energia divina, a Igreja de Deus abrirá o caminho através das mais fortes barreiras e triunfará sobre todos os obstáculos. A obra que o Evangelho abrange como trabalho missionário é positiva, de grande valor e brilhará mais e mais até ser dia perfeito. Influência que se aprofunda e se alarga. A influência destas mensagens tem se aprofundado e alargado, pondo em movimento as forças impelentes de milhares de corações, trazendo à existência instituições de ensino, casa publicadora, bem como casa de saúde. São instrumentos nas mãos de Deus para a cooperação na grande obra representada tanto pelo primeiro quanto pelo segundo e pelo terceiro anjos, voando pelo meio do céu, a fim de advertir os habitantes do mundo de que Cristo está para vir de novo com poder e grande glória. Proclamação da mensagem em novos territórios. Temos a mais solene e difícil mensagem para proclamar ao mundo. Contudo, tem sido dedicado muito tempo àqueles que já conhecem a verdade. Em vez de gastar tempo com aqueles que têm tido muitas oportunidades de conhecer a mensagem, vão ao povo que nunca ouviu nossa pregação. Celebrem as reuniões campais nas cidades em que a verdade nunca foi proclamada. Alguns assistirão às reuniões e aceitarão a mensagem. Os lugares novos são os melhores. Os lugares em que a verdade nunca foi proclamada são os melhores para trabalhar. A verdade deve tomar posse da vontade daqueles que nunca antes a ouviram. Eles verão a maldade do pecado e seu arrependimento será completo e sincero. O Senhor atuará nos corações que no passado poucas vezes receberam apelos, corações que antigamente não tinham visto a imensidão do pecado. Cidade e mais cidades me foram apresentadas.
e necessidade de trabalho evangelístico. Se tivesse havido diligente esforço na obra de tornar a verdade para esse tempo conhecida nas cidades ainda não advertidas, elas não estariam agora impenitentes como estão. Da luz que me foi concedida, sei que poderíamos ter hoje milhares a mais se alegrando na verdade, se o trabalho tivesse sido realizado conforme exige a situação e de muitas maneiras intensivas. A necessidade de obreiros evangelísticos. A solene e sagrada mensagem de advertência precisa ser proclamada nos campos mais difíceis e nas cidades mais pecaminosas, em todos os lugares em que a luz de grandes tríplice mensagem ainda não tenha brilhado. Cada pessoa deve ouvir o último convite para as bordas do Cordeiro. Países até agora fechados ao Evangelho estão abrindo as portas e suplicando que a palavra de Deus lhes seja explicada. Reis e príncipes estão abrindo portas que permaneceram fechadas por muito tempo e convidando os arautos da cruz a entrar. Na verdade, a seara é grande. Somente a eternidade revelará os resultados dos esforços bem dirigidos e realizados agora. Embaixadores de Cristo, ministros de Deus com o coração ardendo de amor por Cristo e seus semelhantes, busquem despertar aqueles que estão mortos em ofensas e pecados. Seus mais fervorosos apelos e advertências devem lhes permear a consciência. Suas fervorosas orações devem lhes abrandar o coração, levando-os em arrependimento ao Salvador. Vocês são embaixadores de Cristo para proclamar sua mensagem de salvação. Sem obreiros, onde agora há apenas um. O tempo é curto. Em toda parte há necessidade de obreiros para Cristo. Deveria haver 100 trabalhadores diligentes e fiéis nos campos missionários nacionais e estrangeiros, onde agora há somente um. Os caminhos e atalhos ainda não foram trabalhados. Urgentes incentivos devem ser apresentados àqueles que deviam estar agora empenhados em trabalho missionário para o Mestre. Sábia distribuição de pessoas. Para a realização de tudo que Deus requer para divertir as cidades, seus servos devem planejar uma sábia distribuição das forças em atividades. Frequentemente, os obreiros que poderiam atuar muito bem em conferências públicas ficam ocupados com outros trabalhos, não lhes restando tempo para se dedicarem ao ministério ativo entre o povo. Para a realização dos trabalhos nos vários centros da nossa obra, os que detêm a responsabilidade devem se empenhar tanto quanto possível em encontrar pessoas consagradas que tenham sido treinadas em ramos comerciais. Existe a constante necessidade de lutar contra a tendência de prender nesses centros de influência pessoas que poderiam fazer um trabalho melhor e mais importante do púlpito, apresentando ao descrente as verdades da palavra de Deus. A mais alta vocação. Não deve haver depreciação do ministério evangélico. Nenhum empreendimento deve ser dirigido de maneira a dar a impressão de que o ministério da palavra é um ramo inferior. Não é assim. Os que depreciam o ministério estão menosprezando o próprio Cristo. A mais elevada de todas as obras é o ministério em seus vários ramos e deve ser conservado na mente dos jovens que não existe obra mais abençoada por Deus que a do ministério evangélico. Não sejam nossos rapazes dissuadidos de entrar no ministério. Há perigo de que, mediante ardorosas sugestões, alguns sejam desviados do caminho em que Deus os convida a andar. Pessoas que deveriam estar se preparando para o ministério têm sido desestimuladas a fazer outros cursos. Os jovens substituem os portas-estandartes. Os porta-estandartes estão sucumbindo e os jovens devem se preparar para tomar os lugares vagos, para que a mensagem possa ser ainda proclamada. A luta ativa tem que ser estendida. Aqueles que são jovens e têm forças devem ir aos lugares entenebrecidos da terra para chamar ao arrependimento as pessoas que estão perecendo.
trabalhar em vários ramos da obra missionária. Alguns irão para os campos missionários como enfermeiros, outros como comportores, outros como evangelistas, alguns como professores e outros como ministros do Evangelho. Ensinar a fazer trabalho evangelístico. O Senhor chama aqueles que estão trabalhando em nossos hospitais, casas publicadoras e escolas para que ensine a juventude a fazer trabalho evangelístico. Nosso tempo e nossas energias não devem ser tão grandemente empregados em estabelecer hospitais, mercearias e restaurantes, de modo que as outras atividades da obra sejam negligenciadas. Rapazes e moças que deviam estar empenhados no ministério, na obra bíblica e na comportagem não devem ficar presos aos trabalhos mecânicos. O chamado a jovens vigorosos. Onde estão as pessoas que sairão ao trabalho confiando inteiramente em Deus, prontas a agir e a enfrentar as situações? Deus convida: filho, vá hoje trabalhar na vinha. Deus fará dos jovens de hoje depositários escolhidos do céu, a fim de que apresentem ao povo a verdade, em contraste com o erro e as superstições. Se eles se entregarem a Ele, Deus coloca a responsabilidade sobre jovens vigorosos que tenham a sua palavra no coração e que apresentem a verdade a outros. Pessoas que não recuam. Deus chama obreiros consagrados que lhe sejam leais, pessoas humildes que vejam a necessidade da obra evangelística e que não recuem, mas diariamente trabalhem com fidelidade, confiando em Deus quanto ao auxílio e à força em qualquer emergência. A mensagem tem que ser apresentada pelos que amam a Deus e temem a Ele. Não transfiram sua responsabilidade para nenhuma associação. Prossigam e, como evangelistas, apresentem com humildade, ou assim diz as Escrituras.